sejam bem-vindos. Começamos mais um programa Charme dessa semana. No mês de setembro, comemorando o Setembro Vermelho. No dia 29 de setembro, comemoramos o Dia Mundial do Coração. Para isso, nós recebemos o Dr. Jefferson de Oliveira, que é cardiologista da equipe da Cardioprime aqui de Blumenau. E a gente vai falar sobre uma das doenças cardiovasculares mais comuns e mais perigosas, que é o infarto. Dr. Jefferson, prazer, seja muito bem-vindo. Prazer, né? Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder te ajudar aí. É muito importante falar desse assunto, né, doutor? Com certeza, o coração, né? Esse mês agora, como você já falou, o mês de Setembro Vermelho, né? É um mês que a gente preconiza um maior cuidado ao coração. Afinal, dia 29 de setembro vai ser o Dia do Coração. Mas claro que a gente preconiza cuidar do coração todo ano. Todo ano. Né? Então, como você falou, uma das doenças, assim, as doenças que mais matam hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, são as doenças cardiovasculares. Elas respondem por 1/3 de todas as mortes. Então, é muita gente. Dentro dessas doenças, como você citou, está o infarto e o derrame, né? Que seria o infarto do cérebro. Então entra dentro das doenças, então são mesmo dentro de uma pandemia que a gente está vivendo, que é muito triste, as doenças cardiovasculares acabam matando mais do que o próprio Covid. Isso é assustador, né? Bem assustador. Dr. Jefferson, quais são assim, os fatores de risco para o ataque cardíaco, para o infarto? Os fatores de risco principal para a doença coronariana ou doença cerebral, que são semelhantes, principais seriam a hipertensão arterial, né? A pessoa ter os níveis de pressão elevado, né? Colesterol elevado ou triglicerídeo, que seriam as dislipidemias, a pessoa estar acima do peso, sobrepeso, obesidade. Um fator importantíssimo que deveria ser abolido, o tabagismo, né? O tabagismo é um fator que causa muita doença, muito problema. E o histórico familiar também são outra pessoa que tem uma genética familiar, que tem a doença cardiovascular importante, isso é um fator de risco também. Esse não é prevenível. Todos os outros fatores, como a gente conversou, hipertensão, tabagismo, né, colesterol, diabetes, todos a gente pode tratar, a gente pode prevenir. Quando a gente fala de hábitos saudáveis, né? Hábitos saudáveis. É a alimentação, é aquela dupla, né? Da alimentação e exercício físico, né? Exatamente. A gente brinca com os pacientes, olha, eu deveria ter um vídeo que eu vou botar para tocar, porque a gente tem que falar para todos. Ó, você deve comer saudável, você deve manter o seu peso adequado, você tem que fazer pelo menos 3 horas de atividade física semanal, né? E com uma intensidade de acordo com a sua idade, né? Então, isso é muito importante para todos. Então, só que hoje em dia, com o estilo de vida corrido, né? A pandemia, a maioria está deixando de lado os cuidados, né? Tanto o exercício quanto a alimentação. Eu estou ansioso, eu vou comer. Só que isso está piorando muito a saúde cardiovascular das pessoas. Entendi. Doutor, quais são os sintomas? Existe um sintoma para o ataque cardíaco? Existe, o ataque cardíaco. Dá um alerta? Dá um alerta, assim. O infarto em si, no momento que acontece o bloqueio da artéria do coração, geralmente é uma dor, até o paciente coloca uma dor opressiva, retroesternal, às vezes pode durar até 20 a 30 minutos. Ela pode irradiar tanto para o braço esquerdo quanto para o braço direito e às vezes até aqui na região da mandíbula. Geralmente ela pode estar associada à falta de ar, a pessoa ficar muito pálida, a pessoa suar frio. Geralmente são sintomas, assim, além da dor, são sintomas que a gente diz assim, sintomas de alerta. A gente tem que prestar atenção, sentiu algo assim, procure um pronto-socorro, né? Não espere o outro dia. Claro que existe infarto com alguns sintomas diferentes, às vezes em pacientes diabéticos, mulheres, podem sentir sintomas um pouco diferentes. Existem graus de dor ou de... Para medir isso? Não, o tipo de dor a gente acaba analisando se é uma dor que a gente considera sendo típica ou atípica, assim, de acordo com é uma dor desencadeada ao esforço, uma dor desencadeada a um estresse, uma dor que seja um caráter opressivo, retroesternal. Então tem algumas coisas que se alivia com um remédio que a gente usa, que seria um vasodilatador, né? Se essa dor corresponde a essas três características, a gente já pensa, essa é uma dor típica de coronariopatia. Mas não quer dizer 100% que a pessoa tem uma veia entupida. Então, na cardiologia, a área do infarto, assim, tem algumas coisas que fogem à regra. Mas, na geral, essas características aí são bem importantes, a gente tem que levar bem a sério. E, Dr. Jefferson, existe uma diferença de sexo entre homens e mulheres? Os sintomas são os mesmos ou muda? Olha, de modo geral, a maioria dos pacientes, os sintomas são bem esses que a gente descreveu, assim, né? Mas, às vezes é descrito que as mulheres podem ter alguns sintomas, às vezes, diferentes.
pode ter alguma tontura inexplicada, uma falta de ar, sentir o fôlego pesado, né? Paciente diabético, às vezes por ter alteração da parte neurológica, né? da inervação dos nervos, pode não sentir a dor tão igual, então às vezes pode ter só um suor frio, ficar ruim, se sentir mal, e às vezes pode ser um indício de uma coronariopatia. E pode até ser confundido com ansiedade ou alguma outra doença, muitas Pode, vezes, sim, né? a gente vê às vezes que hoje em dia, por exemplo, um paciente, antigamente a pessoa pensa, o infarto vai acontecer depois dos 60, eu não vou me preocupar antes. Eu vejo muitos jovens que pensam assim, mas eu tenho paciente fumante com 30 anos que infartou, teve que colocar ponte safena. Então, hoje em dia, o fator idade já não é excludente. Então, a pessoa... Doutora, a gente escuta muitos jovens praticando esportes e que tem um ataque cardíaco durante a prática do exercício. Sim. Também, isso está bem comum também, né? Como, assim, sempre existiram, né? Mas agora, como a informação está global e em um minuto, né? Eu acho que chega muito rápido. Chega muito rápido. Teve o caso da Eurocopa, aquele rapaz da Dinamarca que teve aquele evento. Graças a Deus ele está vivo. Mas assim, geralmente os atletas eles devem ser testados, deve ter uma análise cardiológica, deve fazer um eletro, às vezes uma prova funcional que a gente fala, um teste de esteira, às vezes um eco. Então os atletas já, para fazer um esporte competitivo, até os times aqui da cidade a gente até faz exames, alguns times de futebol de salão, basquete, já para procurar reduzir o risco de ter um evento. Claro que algumas coisas fogem. Por exemplo, o paciente pode ser totalmente saudável e ter um quadro não de infarto, mas uma miocardite, uma inflamação do músculo miocárdio. Ele vai sentir alguns sintomas que não é bem típico de infarto, mas a gente consegue detectar por exames. Esse paciente não deve fazer exercício por 6 meses. Olha só. Dentro desses 6 meses, ele tem risco de acontecer alguma arritmia, de ter algum problema. Então, qualquer sintoma que envolva coração deve ter uma avaliação, deve ter o cardiologista ver se ele libera exercício ou não, né? O próprio Covid, a pessoa que teve Covid, a gente só libera para fazer exercício depois de 14 dias que a pessoa está assintomática. Então, dia 1º começou com sintomas de Covid, ficou com febre, até o dia 5, dia 10 ficou bem. 10 mais 14, lá pelo dia 24 que ele deve voltar a fazer exercício. Então, 14 dias estando bem. Deve respeitar esse intervalo. Respeitar, porque pode ter algum acometimento de músculo cardíaco e aumentar o risco de alguma arritmia ao esforço. Então, a gente respeita essas 2 semanas para liberar o exercício. E até falando de Covid, né, doutor? Após um tempo de ter contraído a Covid, não seria indicado fazer um check-up para ver como é que está o coração? Assim? É bem importante. A gente está recebendo bastante gente. Porque o Covid, assim, ele tem a fase aguda, né? E tem alguns pacientes que têm a Covid longa, que a gente fala, né? E o Covid longa envolve. Tem muitos pacientes que sentem um cansaço, às vezes não recupera o seu olfato, sente uma tontura, às vezes sente o coração acelerado. Então tem alguns sintomas que pode ser de Covid longa que a gente pode investigar melhor, né? Alguns pacientes podem ter acometimento do músculo do coração pelo Covid. Então, às vezes, o médico, se achar necessário fazer um ecocardiograma, um exame de esteira, até para liberar para o exercício é bem importante. Então, pós-Covid, a gente já está recebendo bastante paciente que vem procurar. Mas é bom que a audiência saiba, assim, teve Covid, você está bem, procure o seu cardiologista de confiança, faça os exames, que é bem importante. É uma doença nova, né, doutora? A gente não sabe como é que ela vai responder no corpo a longa distância, né? Com o passar do tempo. Mas deixa eu te perguntar, como é que é o protocolo de atendimento para uma pessoa que sofreu ataque cardíaco? O protocolo desde a chegada do pronto-socorro, por exemplo, né? A gente trabalha no Hospital Santa Catarina, a gente tem uma prioridade. O paciente chegou lá com dor no peito, ele é prioritário. Ele já entra, né? A gente tem uma prioridade de fazer o exame de eletrocardiograma em até 10 minutos. É porque 1 minuto faz diferença. Faz diferença. A máxima no coração é tempo e músculo. Então a pessoa trancou uma artéria, aquela área embaixo daquela artéria trancada está sofrendo. Cada minuto vai necrosando mais o músculo e isso a longo prazo pode atrapalhar e pode aumentar o risco de mortalidade. O paciente chegou, essa suspeita de síndrome coronariana, e por exemplo, ele tem um infarto, que é um infarto que obstrui total, que a gente diz é um infarto com supra. Isso é uma alteração eletrocardiográfica que não vem ao caso. Esse paciente ele deve ir imediatamente ao cateterismo. Então a gente faz algumas medicações, já deixa ele pronto, a gente aciona a nossa equipe de hemodinâmica e questão às vezes de menos de 1 hora ele já está na mesa fazendo o procedimento e abrindo a artéria.
Então, o ideal, no mundo ideal, é isso, a pessoa fazer o eletro em menos de 10 minutos, ser atendido. Então, essa pessoa que chega na porta... Correndo para o hospital, né? Chegar no hospital, claro, tomar cuidado também de não causar nenhum acidente, mas chegar ao hospital o mais rápido possível e avisar na recepção, estou com dor no peito. Né? Claro que a gente tem enfermagem, que às vezes chega uma pessoa, 18 anos, com uma dor empontada, que dói quando respira, é diferente. Então, a gente tem uma equipe já lá pronta para receber e ver quais são os quadros com pacientes mais sugestivos. Porque não há nada que o parente possa fazer em casa até chegar no hospital, não há nada que possa ser feito, né? Existe assim, os pacientes que já existe que há suspeita de coronariopatia ou não, às vezes já está em uso de algumas medicações. Então, claro, o paciente tem um fator de risco, o paciente teve uma dor, ele está longe do hospital, o que é recomendado assim, se você tiver 2 aspirinas de 100 mg, dar para esse paciente, com uma dor sugestiva, como a gente conversou, o paciente mastiga, engole, o AS infantil, famoso, né, que a pessoa toma. Isso dá para fazer. Depois AS e vá para o hospital e avisa o médico, ele já tomou o AS. Né, que é o que a gente faz quando chega uma dor, uma suspeita de algo assim, a gente faz 2 AS e além de outras medicações. Então isso é uma coisa que dá para fazer em casa, né? Entendi, bom saber, doutor. E como que é o tratamento pós um infarto, doutor? Infarto existe assim vários tipos, né? Pode a artéria rasgar, mas a maioria por doença aterosclerótica, o infarto que a veia obstrui. Então, na fase aguda, o médico pode colocar um stent, abrir aquela artéria, né? E aí, por exemplo, um paciente hipotético, um senhor de 60 anos, hipertenso, que nunca fez um check-up e já está com diabetes. Então, a partir desse momento, a gente vai ter que caprichar com todos os pilares do tratamento dele. Além dos remédios para aquele stent não fechar, a gente vai ter que ter o colesterol dele muito bem controlado em metas, né? Um paciente coronariano, a gente tem uma meta de LDL, que é o colesterol ruim, menor que 55. Então, a meta é baixa. A glicose deve ser muito bem controlada, né, o diabetes. A pressão arterial, na média, não deve ficar acima de 13,8. Tem que ter uma vida muito regrada. Esse paciente ele deve ter a vida que todos deveriam ter. Mas agora que ele está em prevenção secundária, quer dizer, ele já teve um evento, ele tem a fala, você vai ter que ter uma nova vida. Quem fuma tem que parar de fumar, né? Que teve um evento, vai ter outro. Então a pessoa tem que se cuidar muito bem e fazer o acompanhamento cardiológico regular, cuidar do seu peso, depois, de acordo com a orientação do cardiologista, fazer atividade física, que a atividade física reduz em cerca de 30% o risco de você ter um infarto, de ter um derrame. Olha só, né? Não existe, às vezes, alguns remédios não reduzem tanto o risco quanto a pessoa fazer uma atividade regular. E quando a gente fala de doenças cardiovasculares, a prevenção é um tipo de doença que, prevenindo, a gente consegue a cura muito rápido, né? Sim, tu consegue obter um êxito muito bom. Muito assim, grande. 80% dos problemas das doenças cardiovasculares são preveníveis. Exatamente. Né? Aquilo que a gente conversou, claro que uma genética, essa você nasceu. Mas quem tem a genética também, eu costumo ouvir no consultório, minha família são todos gordinhos, são todos cardíacos. Eu digo, mas você deve se cuidar mais ainda. Né, que essa pessoa consegue mudar a sua história natural fazendo mais exercício e cuidando mais ainda. Claro que a gente sabe, tem pacientes que a genética, mesmo se cuidando, pode acontecer. Então, mas poderia ser muito pior. Poderia ter sido pior, com certeza. Né? E dentro dos fatores, assim, o principal que eu converso com os pacientes, assim, o tabagismo, qualquer coisa que você possa fazer pela sua saúde, deixar de fumar é o que mais vai trazer impacto positivo na sua vida. Super concordo. Deixar de fumar. A juventude hoje está usando muito narguilé, né, o vaporizador, cigarro né? eletrônico. Só que todos também trazem problema, tais quais, né? O narguilé é muito intensa a dose de nicotina, né? E agora com a Covid, então, né? O pessoal está usando muito, que usa para relaxar, então não é bom. Né? O tabagismo, ele diminui a sua perspectiva de vida em 10 anos. Então, se você nasceu e era para viver até os 80, você vai viver até os 70. Isso já é ciência, isso é fato. 10 anos encurtados de expectativa de vida, é muito tempo, né? É muito tempo, né? Por isso, doutora, a importância desse mês, desse Setembro Vermelho, desse Dia Mundial do Coração, para despertar a consciência das pessoas, né, para esse assunto e para mudança de hábitos de vida também, mais saudáveis, né? Com certeza. Hoje o mundo está muito rápido, está muito acelerado, as pessoas estão muito no celular, estão muito na internet e estão esquecendo do principal, que é de si.
né, de cuidar do seu coração e cuidar da sua cabeça. Né? Que a cabeça, eu sempre digo para os pacientes, cuide do seu corpo, mas cuide da cabeça. Né? Muito importante. Leia, né? Leia, relaxe, largue um pouco o celular, tenha contato com a natureza, né? Pratique a sua religiosidade, seja qual ela seja, né? Faça um pouco de caridade, faça um pouco pelos outros, isso tudo faz bem para a sua cabeça e vai acabar influindo no seu coração, com certeza. Isso mesmo, linda mensagem. Muito obrigada pela tua presença aqui, foi uma honra ter você aqui. Parabéns, né, pelo teu mês também, por esse trabalho maravilhoso. E até a próxima, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta no segundo bloco falando de mais assuntos super interessantes para você. Não saia daí.